passado, e um deles é a eletricidade e a matéria. Você lembra de algum desses conceitos que a professora falou na aula passada? Eletricidade e matéria? Alguém pode responder para mim? Eu vi gente levantando a mão. E essa daqui ainda, eu sei que sabe. Fala, Joaquim, que é matéria. Tudo que é feito de átomos. Isso. Eu lembro que o conceito é um pouco apagadinho, mas é tudo aquilo que possui massa e volume. Vocês estão sentados na cadeira? Você me sente? Pode apertar a cadeira. Mas enfim, tudo que vocês sentem aqui, tudo é composto por átomos, como dizer que tudo ao nosso redor é feito de átomos. E a eletricidade, ela vai ser, perdão que não para ler direito aqui, ela vai ser todos os efeitos que as cargas elétricas produzem na matéria. Sendo assim, os átomos eles têm o quê? Quais são as cargas que tem nos átomos, perdão? Vocês sabem me dizer? A gente vai ter três cargas. Um deles vai ser o próton, o neutro e o elétron. O elétron vai ser a carga negativa, o neutro ele vai ser a carga que vai ter o valor de zero, porque ele vai estar equilibrado, e o próton vai ser a carga positiva. Vocês podem perceber aqui. Vocês viram na aula passada essa imagem de átomo? Qual é as cargas que ficam aqui no meio? Neutro e próton. Exatamente. E aqui ao redor? Elétron. Isso. É o elétron que vai estar se movimentando aqui e formando a eletricidade. E agora a gente vai seguir para a carga, que é a parte de atração e redução das cargas. Cargas iguais elas vão se afastar e as cargas diferentes elas vão se atrair. Ou seja, você já ouviu falar daquele ditado do lados opostos se atraem? Bem daí. Quando tem uma carga positiva e positiva, elas vão se repelir, elas vão se afastar. E quando tem cargas diferentes, que vai ser o positivo e o negativo, eles vão se afastar, eles vão se aproximar, perdão. E aqui a gente pode ver uma imagem bem aqui. Cargas positivas, elas tendem a se afastar. E cargas diferentes, elas tendem a se aproximar. E aqui, como a eletricidade se move, né? Você lembra que aqui, quando os elétrons estão se movendo na carga do átomo, eles vão produzir, como é que eu posso falar, a carga elétrica em volta dos prótons e nêutrons. Aí a gente vai entender um pouquinho melhor como a eletricidade se move. Os elétrons em movimento, eles criam a corrente elétrica, que vai ser um ponto que nós vamos falar no assunto que vai vir a seguir. E a corrente elétrica ela pode ser gerada por pilhas ou baterias. Vocês concordam comigo que não tem como usar um controle sem colocar pilha? Porque ela vai ser a que vai dar fonte para aquele controle funcionar. E aqui na parte da carga elétrica, como eu mencionei para vocês, o neutro ele vai ter o mesmo número de prótons e elétrons. E quando algo estiver carregado positivamente, significa que ele vai perder elétrons. E quando estiver negativamente, vai significar que ele ganhou elétrons. Agora imagina aqui comigo. Aqui é um átomo. Se ele perde um elétron, se ele perde dois elétrons, fica só um aqui, vai ficar quantos elétrons? Vocês concordam comigo que vai ficar carregado positivamente, porque não vai ter elétrons para estar rodeando a parte de prótons, que são as cargas positivas? Aí, no caso dos átomos carregados negativamente, significa que eles vão ganhar elétrons. Se tiver um monte desses elétrons aqui, a gente pode concluir que eles vão estar carregados negativamente, que eles vão estar ao redor de todas essas cargas positivas e os nêutrons. Aí na parte de condutores isolantes, os condutores vão ser, já diz a própria palavra, eles vão conduzir, certo? A corrente elétrica vão conduzir e permitir a passagem dessa eletricidade. Você já viu em casa, né, que às vezes tem uns fios que se soltam por algum motivo e aí a gente vai e passa a fita adesiva, né? Isolante, obrigada. Os isolantes eles vão impedir a passagem da eletricidade. Por que a gente faz isso? Se a gente pegar um fio, esse fio aqui, por exemplo, se a gente pegar esse fio e não tiver essa parte de plástico aqui, a gente vai pegar um choque, não é? Pois é. Então, os condutores eles vão estar dentro desse fio, pode imaginar, e vai estar passando todos esses elétrons aqui, formando a corrente elétrica. A corrente elétrica ela vai ser que vai estar passando, vai ser os elétrons que vão estar pegando um único caminho. Pode imaginar assim. E os isolantes ele vai ser o que vai impedir, porque o isolante ele vai, como é que eu posso dizer? Os elétrons que vão estar aqui, eles não vão passar porque esse isolante aqui ele vai estar querendo puxar só neutro e próton. E para formar a eletricidade, né, a gente vai precisar somente dos elétrons, no caso da corrente elétrica. E no caso da via,
energia química. Que a energia química ela vai ser, como é que eu posso falar? Ele vai ser quebra de ligações, gerando uma energia elétrica. Deu para revisar um pouquinho? Isso foi um pouco do que a professora passou na aula passada. E agora a gente vai entrar no nosso assunto. Eletricidade e circuitos. Eu falei um pouco para vocês no estágio anterior. E a energia elétrica, ela vai ser uma das formas mais comuns de energia. E os circuitos são circuitos de dispositivos elétricos que permitem o uso da eletricidade com uma apertada de botão. Quem é que tem celular? Todo mundo, né? Vocês concordam comigo que para a gente ligar o celular a gente tem que apertar lá o botãozinho, tudinho lá dentro? A maioria do celular hoje em dia acho que não tem mais aquela bateria que a gente tirava o celular tudinho. Da tela. Oi? O aperto da tela. Isso. Ele vai, como eu disse aqui, dentro dos celulares a gente vai ter circuitos elétricos. É por isso que a gente pode presumir que o circuito está ao redor de tudo. Deixa eu pensar aqui com você. Vai ter circuito para ligar aqui ventilador, ar-condicionado, mas isso a gente vai ver mais à frente. Não, agora a gente vai entender o que é o circuito, que eu estou tanto falando tocando na tela. O que vocês entendem pela palavra circuito? Foi a primeira coisa que veio na cabeça de vocês. Vamos pensar nesse nosso associado círculo? Algum de vocês? O circuito ele vai ser. Eu vou botar de uma coisa mais fácil de vocês entenderem. Simplificadamente, o circuito elétrico ele vai ser um conjunto de componentes pelo qual vai passar a corrente elétrica. A corrente elétrica ela vai ser a passagem desses elétrons, que são as cargas dos elétrons. Isso, exatamente. A corrente elétrica ela vai ser um caminho único onde vai passar esses elétrons gerando a corrente elétrica. E o circuito elétrico, como o próprio nome já falou, ele vai ser um conjunto de componentes. O circuito ele vai ter que ter todos os seus componentes para poder funcionar direito. Agora a gente vai entender o que compõe o circuito. Lembra que eu falei do circuito? Ele vai ser um conjunto de componentes para que possa funcionar. E aqui, o gerador ele vai ser um dispositivo que mantém a tensão elétrica dos seus terminais e permite a produção da corrente elétrica. Vocês podem me dizer um exemplo de gerador ou fonte de energia? Aqui, no meio da sala. Para ligar, deixa eu ver, projetor. Onde foi ligado? Vocês concordam então que ela é um gerador ou fonte de energia? Para ligar, deixa eu ver, controle que eu falei que a gente precisa. Ela vai ser um gerador? Exatamente. Então, já deu para entender um pouco da palavra. Você pode pensar em gerador, né, que é a palavra, mas você pode pensar também em fonte de energia, que vai dar essa tensão elétrica para produzir essa corrente elétrica, que vai ser a passagem desses elétrons. E aqui o condutor. Na palavra condutor, o que vocês pensam que é o condutor? O condutor é a palavra de conduzir algo. Não vai levar algo. O condutor ele vai permitir o deslocamento dos elétrons e a conexão de todos os componentes do circuito. Ou seja, o condutor vai ser. Esse daqui é o quê? Tomada. Falei de agora. Tomada vai ser o quê desse circuito elétrico? Ela vai ser o gerador ou a fonte, certo? Esse daqui, o fio não que vai levar a energia até o da cachorro, ele vai ser o fio condutor, que vai levar essa corrente elétrica, esses elétrons. Ele vai permitir o deslocamento da fonte ou gerador até o seu receptor de energia, que a gente pode também chamar de resistor, que ele vai converter energia elétrica e transformar em outras formas de energia. No caso aqui, a gente pode presumir que pode ser uma energia. Se estivesse passando um vídeo aqui, né, que o projetor ele projeta vídeo também, ele estaria convertendo energia elétrica, vai passar pelo condutor, chegar no receptor e transformar em energia sonora. Energia que vai ser ondas eletromagnéticas que são perceptíveis. E também ele pode controlar a passagem dessa corrente. Não sei se vocês já ouviram, no caso do resistor queimou. Na casa de vocês, vocês já ouviram alguém da família de vocês falar, nossa, o resistor queimou aqui em casa. Quando a gente, deixa eu ver, quando falta energia, que é a primeira coisa que o nosso pai pede a gente fazer. Exatamente, porque quando faltar essa energia, essa corrente elétrica, vai passar por não vai vir uma energia muito forte que vai acabar queimando. Pois é, o resistor ele vai controlar essa passagem. Quando o resistor queima, significa que foi com segurança, para não chegar lá e queimar a geladeira, a geladeira queimada. E aqui, a última parte que a gente pode ver, vai ser um interruptor ou chave. A chave ela vai fazer o quê? Faz da porta. Abrir. E ela vai ter também. Fechar. Aqui a gente já pode presumir. Aqui no caso da. Por que isso aqui que está aqui embaixo?
Já guarda o vídeo do Agner também. E o resistor ele vai converter energia, ele vai ser receptor dessa energia. Um exemplo de receptor. Agora fora da sala. O que é aquilo que vai ligar para receber essa energia? Um exemplo lá. Poste. Ele vai ser. E interruptor e chave. Sem ser um exemplo de chave ou tomada. Uma coisa que a gente pode abrir ou fechar para que não ligue. Mas no caso a gente vai estar falando de circuitos elétricos. Ventilador. Ventilador a gente tem. Qual vai ser o interruptor dele? Do ventilador. O que a gente faz lá para ligar ou desligar a energia? Bota tudo. Isso, vai ser o botão do ventilador lá. Ele vai abrir, permitindo que venha energia e ligue o ventilador, e ele vai fechar, permitindo que desligue o ventilador. Certo? Deu para entender aqui? Esses 4 componentes principais? Olha lá, hein? Olha lá, que depois vai ter atividade, a gente vai ganhar um prêmio. Depende, logo a gente fala. E aqui, gente, a gente vai falar dos tipos de circuitos. E quem já vai entrar nessa parte desse conteúdo vai ser a colega. Dando continuidade na nossa aula, mais adiante a gente vai ter uma atividade e eu vou pedir uma coisa para vocês fazerem, para vocês não se esquecerem. Eu vou pedir para que vocês anotem as características desses componentes. Um circuito elétrico tem 4 componentes, assim como a Brenda falou. Então, eu vou falar, vou ditar e vocês vão escrever para vocês não esquecerem. Porque quando a gente anota, é melhor para a gente associar, aí a gente lê e lembra. Porque quando fica assim solamente, a gente acaba se esquecendo. Então, já todo mundo preparado? Eu vou resumir aqui. Então, o primeiro componente é o gerador. Aí vocês podem enumerar 1, 2, 3 e 4. Se eu tiver muito rápido, vocês me falam, tá? Então, o primeiro vai ser o gerador. Aí, esse gerador, ele vai ser representado pela letra G. Porque lá na nossa atividade, a gente não vai escrever a palavra gerador, a gente só vai colocar a letra G. Então, quando você vê o G, quem é? Quando você vê o G? É o gerador. Aí vocês colocam entre parênteses. Já? Então, o gerador, ele vai ser um objeto assim, mais simplificadamente para a gente entender, é um objeto que vai transmitir a energia. Ou seja, quando a gente fala em gerador, a gente vai logo pensar que ele está guardando a energia dentro de si. Que é o caso que a Brenda falou, que são as pilhas, as baterias, as tomadas. Então, elas vão guardar, é como se ela guardasse a energia dentro de si. Já ok? O 2 vai ser o condutor. O condutor ele nunca tem uma representação de letrinha, porque o condutor a gente vai sempre lembrar do fio elétrico. Sempre quando falar em condutor você lembra do fio elétrico. Por isso que ele não vai ter uma letrinha para representar. Então, o condutor é ele que vai levar, ele leva a energia. Ele pega a energia do gerador e é o que vai levar. Então, vocês colocam assim, o condutor é o que vai permitir a passagem de energia. Já todo mundo conseguiu escrever? Sim, se não. O terceiro vai ser o resistor. Esse resistor ele é representado pela letra E. Aí vocês colocam o R maiúsculo. Quando vê o R, todo mundo já sabe que é o resistor. E assim, a gente vê essa palavra resistor, a gente acha difícil, mas é só vocês lembrarem da lâmpada. Quando vocês verem uma lâmpada, ela é um resistor. Assim como no eletrodoméstico.
Então, o resistor é um objeto que recebe energia e transforma em outros tipos de energia. Vocês estão conseguindo acompanhar? Agora, o quarto componente e o último. O interruptor-chave. Vocês podem tirar a parte da frente. Aí o interruptor ele vai ser representado pela letra CH. O C maiúsculo e o H minúsculo mesmo. Quando vocês verem o CH, vocês vão lembrar de quem? Do botão lá, liga e desliga. Só associar no botão liga e desliga. Esse último, ele é o responsável por controlar o fluxo, o fluxo de energia. Bem resumidamente, para a gente não se esquecer quando a gente for fazer a nossa atividade. Então, quando vocês verem, todo mundo já pode ler o que foi que vocês escreveram? Alguém pode ler? O primeiro, qual é o primeiro componente? Que vocês acabaram de notar. Pode ler. O primeiro componente vai ser o gerador. Ele vai ser representado pela letra G. O segundo componente é o condutor, que são os fios elétricos. O terceiro, o resistor. Ele vai ser representado por qual letra o resistor? Pela letra E. O resistor é como se fosse a lâmpada. Vamos lembrar sempre da lâmpada. E o interruptor, a chave, vai ser representado por qual letra? O CH. Todo mundo conseguiu copiar? Todo mundo? Tá. Para a gente poder entender os tipos de circuito elétrico, a gente tem que lembrar bem o que significa cada componente desse que a gente acabou de anotar. Então, aqui a gente tem uma representação de um desenho de todos aqueles componentes que eu acabei de falar para vocês. Então, aqui, isso daqui seria o quê? A pilha, né? A pilha seria o primeiro componente. Gerador. Isso, gerador. Então, ele é que vai gerar energia. E esse aqui, o que seria essa linha vermelha? O condutor, o fio elétrico, exatamente. E esse aqui, gente, é o interruptor. Também interruptor, porque o interruptor ele é representado diferente. Ele é representado como se fosse uma porta. Uma porta, ela abre e fecha. É isso a função do interruptor. Então, aqui a gente está vendo que essa porta está aberta. E aqui essa lâmpada seria o resistor, que vai receber energia e converter outros tipos de energia. Então, temos aqui a fonte de energia, que vai estar dando sequência com o fio condutor. E essa energia vai sair daqui, sempre vai sair do positivo, do negativo. Na bateria, esqueci de falar para vocês, que tem a parte positiva e a parte negativa. Convencionalmente, assim, os livros, eles consideram que os elétrons, eles saem daqui do lado positivo, eles chegam na lâmpada, ligam a lâmpada, aí para terminar o circuito, eles chegam do lado negativo. Só que aqui, vocês acham que esse circuito está aberto ou fechado? Está aberto. E quando ele está aberto, aqui a corrente elétrica não consegue passar. Por quê? A corrente elétrica só consegue passar quando essa porta fecha, porque essa porta é como se fosse uma ponte. Então, se a ponte está quebrada,
aberto. Quando está aberto, as lâmpadas não acendem. Quando a gente desliga a televisão, a gente abre o circuito. Nessa segunda imagem, a gente tem um circuito fechado. Olha, estão vendo a ponte? Consertaram a ponte e agora a corrente elétrica consegue passar. A corrente elétrica, ela sempre vai sair da onde? Do gerador. Isso, do gerador. Sempre vai sair daqui. O fio vai levar esses elétrons. Conseguiu passar pela ponte, vai conseguir chegar na luz e acendeu a luz. E para ela conseguir terminar esse circuito, ela precisa chegar no lado negativo, que é quando a gente acende a nossa luz. Que quando chega na lâmpada, ela chega, a energia elétrica chega na lâmpada, ela transforma a energia elétrica em energia térmica. Por que energia térmica? Porque a lâmpada ela esquenta. Todo mundo sabe que a lâmpada esquenta, né? E ela transforma essa energia térmica em energia luminosa, porque ilumina tudo ao nosso redor. Então, o circuito, quando o circuito está aberto, a luz está acesa ou desligada? Desligado. E quando está fechada? Desligado. Acesa. Esse aqui é um tipo de um circuito. Esse aqui a gente vai falar de dois tipos de circuito. A gente vai falar circuito em série e circuito em paralelo. Aqui é o exemplo de um circuito em série. Calma lá que eu já vou explicar. Então, aqui, o que é esse aqui? É aqui o gerador. E esse aqui? O condutor foi, chegou na lâmpada. O que é esse aqui? É o resistor. A lâmpada é o resistor. E esse aqui seria... Esse aqui é diferente, né? É diferente do que a gente é acostumado a ver. O que seria esse? Interruptor. Isso, que liga e desliga. Então, aqui a gente tem uma representação de outra forma de desenho, porque a gente vai ver vários tipos de desenho, mas é a mesma coisa que a gente acabou de ver anteriormente. Aqui também é o mesmo circuito elétrico. Aqui, ó, o interruptor, ele já está diferente. Tem aqui o botão de ligar e o botão de desligar, mas é a mesma coisa. Então, a gente vai falar de dois tipos de circuito. O circuito em série e o circuito em paralelo. Quando vocês veem esse circuito, é diferente daqueles que vocês viram agora que eu mostrei? Vocês acham que é diferente? Esse primeiro? Só os desenhos estão diferentes, mas é a mesma coisa, né? Aqui é como se fosse... Aqui é quem? Isso, gerador, interruptor, fio e as lâmpadas que são os resistores. Aqui a gente tem uma representação de duas lâmpadas. Agora eu vou explicar aqui para vocês como é que esse circuito em série funciona. Quando vocês ouvem a palavra assim, em série, o que vocês lembram assim? Em série, alguém está em série. Assim, para vocês poderem entender, em série é como se fosse um atrás do outro. Estivesse andando no mesmo caminho. Estão andando no mesmo caminho. Vocês, quando vocês entram aqui na sala de aula, vocês vêm pelo mesmo caminho. Então, o circuito em série, ele vai ter apenas um caminho. O que seria esse caminho? Seriam os fios. Os fios é como se fossem os caminhos. Então, os elétrons vão sair aqui do lado. Qual foi o lado que eu disse que ele saía? Do lado positivo. Então, os elétrons vão sair por aqui. Aí ligou, né? Fechou. Chegou no resistor, ligou a luz e completou o circuito. Então, o circuito em série ele vai ter apenas um caminho. Então, essa corrente elétrica, a energia, ela vai ter só um caminho. Se eu desligar essa luz, essa lâmpada aqui, se eu tirar ela do local, ela vai desligar, né? Vocês acham que essa daqui vai acender? Vai. Vocês acham que ela vai acender? Vai. Não. Vai. Vai. Vai, tira essa lâmpada aí. Tira aí e liga lá para ele como vai ligar tudo. A gente vai já chegar nesse exemplo prático. Só que aqui, ó, aqui é diferente dessa luz que a gente está acostumado, porque aqui é só um caminho. Se eu desligar essa luz aqui, a corrente elétrica ela vem, para ela poder passar para esse aqui, ela precisa passar para esse. E como essa aqui está desligada, a corrente elétrica chega aqui, não tem mais como passar. Então, se eu desligar essa lâmpada, essa aqui não vai ligar. Eu vou explicar o outro, vocês vão entender melhor. Como é? Aí, agora vai entrar o exemplo que vocês falaram.
Esse circuito, que é da nossa sala de aula, é o circuito em paralelo. O que isso significa? É esse circuito aqui. Esse circuito não tem só apenas um fio, ele tem vários fios, ou seja, são vários caminhos. Então, a corrente elétrica, ela tem vários caminhos para ela percorrer. Aqui é somente um. Então, os elétrons saem daqui, fechou o circuito, ela vai, e quando chegar bem aqui, ó, tem 1, 2, 3 caminhos. A corrente elétrica, ela vai se dividir. Uma vai para cá, outra vai para cá. Essa daqui de cima vai encontrar essa lâmpada e vai ligar essa lâmpada. Essa aqui vai encontrar essa lâmpada e vai ligar essa lâmpada. E elas vão se encontrar aqui e vão fechar o circuito. Se eu desligar essa luz aqui, se eu tirar ela do local, essa aqui vai acender? Vai acender. É o exemplo da nossa sala de aula. O circuito elétrico que a gente conhece, porque todo mundo conhece aqui, a ligação da dinâmica, é o circuito elétrico em paralelo, porque elas ligam assim independentemente. Ou seja, essa daqui não precisa daquela para ligar. Se eu tirar ela do local, se eu apertar no interruptor, aquela vai ligar. Então, esse circuito da nossa sala de aula é o circuito em paralelo, isso mesmo. Porque são vários caminhos. Para vocês conseguir associar, pensam na ligação de água. A ligação de água tem vários canos. A caixa d'água é como se fosse o gerador, que ela leva a água, aquela potência, aquela força, ela leva a água. Então assim, tem vários caminhos. Por quê? Chega a água aqui na escola, chega ali na casa do vizinho, chega em vários lugares. Ou seja, são vários caminhos. Assim é o circuito em paralelo. É por isso que é assim, paralelo, é esse nome. É só para complicar, mas só que é o que a gente já conhece. Então, agora explicando aqui para vocês o fluxo de elétrons em um circuito elétrico. A gente sabe que dentro do fio, dentro do gerador, tem os elétrons, que a Brenda falou no início, né? São os elétrons, e os elétrons têm carga, eles têm carga do quê? Para a carga do elétron? A carga negativa. Então, os elétrons, eles são considerados elétrons livres, ou seja, cada material desse, a pilha, o gerador, o resistor, eles têm os seus próprios átomos. A pilha tem os seus átomos, lá o átomo é constituído pelo núcleo, prótons, nêutrons e ao redor tem os elétrons. E esses elétrons é os que ficam livres ali. E o gerador, a pilha, é o que vai emitir uma força para que esses elétrons que estão ao redor do átomo, eles possam ser liberados. Eles empurram esse elétron quando eles vêm no nosso fio de energia. E esse movimento dos elétrons, eles formam a corrente elétrica, que é a energia. Aqui, ó. Os elétrons se movem do polo negativo para o polo positivo. Aqui eu falei para vocês anteriormente que os elétrons saíram do lado positivo para o lado negativo. Nos livros, se a gente for ler, em muitos lugares, lá está descrevendo, até tem fotos e imagens, que esses elétrons eles saem do positivo e vão para o negativo. Só que antes deles descobrirem que os elétrons estavam mais do lado negativo, eles falavam que saíam do positivo e fechavam no negativo. Só que o certo, ele sempre vai sair do lado negativo. Porque o lado negativo ele está cheio de elétrons, porque o elétron ele tem carga negativa. Então, por isso aqui, ó, os elétrons se movem do polo negativo para o polo positivo. Esse movimento gera corrente elétrica. Então, a pilha, a energia das substâncias químicas vão empurrar esse elétron e esses elétrons, o movimento desses elétrons, muitos elétrons vão formar a corrente elétrica que vai chegar à nossa energia. Então, essa energia é utilizada para quê? Para acender a luz, ligar a nossa televisão, ligar o nosso ventilador, enfim, tudo que há energia, carregar os nossos celulares. Então, são os movimentos ordenados desses elétrons. Os elétrons têm carga negativa. Aí, no último quadrinho, vai explicar o que eu falei para vocês. Ó, no sentido convencional da corrente, considera-se o fluxo da carga positiva para a carga negativa. Então, antes deles estudarem, eles consideravam que saía do positivo para o negativo. Depois que eles estudaram, eles viram que, como os elétrons têm carga negativa, eles estão mais concentrados no lado negativo. E a força da bateria faz com que esses elétrons saiam de lá e fecham o
conhece, não sei se você já ouviu falar sobre DDP. DDP nada mais é como se fosse a força da corrente elétrica. Quando a gente pega o eletrodoméstico, sempre está escrito lá 12 volts, 120 volts, 110 volts. Você já viu isso em algum eletrodoméstico? Esse é o chamado DDP. DDP nada mais é que a força elétrica em que a fonte vai conduzir desse condutor, no fio. Alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Aquilo que vocês não conseguiram entender, eu posso explicar novamente para vocês poderem entender. Aqui é um desenho do que eu acabei de explicar. Esse daqui a gente pode até encontrar no livro didático. Aqui é o gerador, tem um lado positivo e um lado negativo. Aqui está explicando, ó, essa parte negativa aqui, ó, essas bolinhas amarelas são os elétrons. Então eles estão em movimento, eles estão com muito movimento. Esse movimento faz com que eles criem a corrente elétrica. Aí eles vêm daqui do polo negativo, passam pela lâmpada, transformam a energia elétrica em energia térmica, energia luminosa, vão para o lado positivo para poder fechar o circuito. Não sei se vocês conseguiram observar essa diferença, aqui tem mais bolinha amarela do que aqui. Vocês conseguem ver? Porque é aqui explicando o que os estudiosos antes não sabiam. Eles pensavam que desse lado tinha mais elétrons, mas aqui é positivo e a carga do elétron é negativa. Então tem mais elétrons desse lado aqui. Aí vai essa energia que chega menos elétron, mas fecha o circuito. E assim vai. Assim vai o circuito até a lâmpada queimar ou até a pilha desgastar. Oi? Até a pilha acabar. E por que a pilha acaba? Será que a pilha acaba? Vocês já se perguntaram isso? Já se perguntaram? Ou nunca nem fizeram ideia? A pilha acaba, os elétrons eles não acabam, eles continuam lá. Só que aqui dentro tem uma transformação de energia, aqui tem substâncias químicas que são até tóxicas para a gente. Vocês já ouviram falar em dizer assim, não jogue a pilha em qualquer lugar. Vocês já ouviram falar disso? Porque ela tem substâncias que são muito tóxicas para a gente e polui o solo. Então, essa substância, essa transformação de energia química, elas levam os elétrons, aí os elétrons passam, e essa substância química, esses reagentes, eles vão se desgastando. Aí eles começam a se desgastar e acabam. Os elétrons não conseguem mais, assim, pegar a energia da pilha para poder ligar a lâmpada. Então aqui está dizendo o sentido dos elétrons. Vocês estão vendo a seta aqui, chegou na lâmpada, foi e chegou do lado positivo. Só que aqui está outra seta, sentido da corrente elétrica, porque a gente fala que sai do lado positivo para o negativo. Alguma dúvida? Todas estão conseguindo entender? Se vocês não estiverem conseguindo entender, tudo bem. A gente explica novamente e assim vai. Vocês já ouviram falar de curto-circuito? Já. Isso, fogo. Curto-circuito tem a ver com fogo. Aí, o que seria esse curto-circuito dentro do circuito elétrico? A gente sabe que os eletrodomésticos têm um circuito elétrico, a lâmpada tem um circuito elétrico, esse ar-condicionado tem um circuito elétrico, o nosso celular também. Então, vamos supor assim. Oi? Pode repetir. Então, vamos imaginar que a nossa fonte de energia, quem é a pilha? É o gerador. Vamos imaginar que essa pilha e esses fios aqui estão descascados. Algumas partes estão descascadas, então ele não está isolado, né? Se a gente pegar o fio descascado, a gente pega um choque danado. Então, vamos imaginar que essa pilha aqui já está gasta. Ela já está há muito tempo ali, tem uns fios descascados aqui. Então, essa pilha aqui começou a formar muita energia. E a energia começou a ir com muita força. Foi com tanta força aqui com os fios descascados, foi com mais força ainda, e começou a esquentar os fios, porque os elétrons estavam se movimentando desordenadamente. É isso aí, eles estavam se movimentando muito mesmo, e começaram a esquentar o fio. E aí que acontece que esquenta tanto que às vezes derrete o fio, ou faísca algum fogo,
alguém com muita força. E com essa força, os fios eles não aguentam a corrente elétrica e os fios queimam ou o aparelho doméstico queima. O circuito elétrico que está lá dentro ele não aguenta, então ele queima. Então, o que é o circuito em série? Vocês lembram? O circuito em série é apenas um caminho. Lembra assim, o circuito em série é apenas um caminho. Eu vou dar um exemplo para vocês do circuito em série. Quem é que conhece pisca-pisca da árvore de Natal? Todo mundo já ouviu falar, né? Fica piscando lá. Então, o pisca-pisca, ele é um exemplo de circuito em série. Por que é um exemplo de circuito em série? Eu falei para vocês que o circuito em série é apenas um caminho. E eu trouxe aqui um exemplo de circuito em série para vocês. Esse daqui é conhecido como a luz de fada. Ela é bem pequenininha, bem pequenininha. A gente coloca em garrafa até para usar assim, para enfeitar. Então aqui, ó, se vocês quiserem se aproximar, aqui dentro vai ter o gerador. O gerador são essas pilhas aqui, essas pilhas de lítio. Vocês conhecem? Já ouviram, né? A gente vê em todo canto. Então, essas pilhas aqui, tem algumas que são recarregáveis e tem outras que não são descartáveis. Quando acaba a energia daqui, não funciona mais nada. Então, ela é considerada menos tóxica do que a outra, porque ela é bem pequenininha, aqui dentro só tem algumas substâncias químicas, alguns sais. Aí tem o lado negativo e o lado positivo. A gente vai ligar esse circuito aqui. Bora lá, vocês verem. Vocês estão vendo? Está vendo? Todo mundo está enxergando? Vocês podem perceber, a luz ela está bem fraquinha. Porque a bateria já está gasta. Ela já está se acabando, ela está no finalmente. Então, o circuito em série é apenas um caminho. Se eu cortar bem aqui, se eu tirar essa lâmpada bem aqui, essa bem pequenininha, que vocês acham que o restante do fio vai acender? Não. Porque só tem um caminho, né? Se eu tirar essa daqui, a gente pode tirar. Eu fiz esse teste, não acendeu. Aí só está acendendo algumas luzinhas porque o nosso gerador já está gasto, já está velhinho, já está acabando a energia. Então aqui dentro está o gerador. Esse pretinho aqui, ó, não sei se vocês estão vendo essa parte. Se vocês quiserem vir aqui observar, essa parte é um interruptor. Aqui são os fios condutores. E as lâmpadas, quem são as lâmpadas, vocês lembram? Os resistores. Os resistores, que é até difícil falar essa palavra, são as lâmpadas. Aqui, ó. Vocês podem observar, vai passar um pouco, liga e desliga. O que é? O que é esse aqui? O fio condutor, ele vai conduzir a energia que sai daqui. Aí ele vai levar, chega dessa aqui, chega nessa, chega em todos. Se eu tirar essa lâmpada daqui, tu acha que o restante vai acender? Não, né? É assim que acontece às vezes com o nosso pisca-pisca. Olha, pode ir passando aí. Porque no final a gente vai fazer uma atividade, gente, em relação a isso. Vocês vão ter que lembrar. Aí tem um interruptor, se vocês quiserem ver a pilhazinha, como é que é dentro, que a pilha ela tem um lado negativo e um lado positivo. O lado que é liso é o lado positivo e o lado assim que é um pouco rugoso é o lado negativo. Se você tirar essa pilha daí de dentro e conectar os fios que está aí embaixo, ela vai ligar do mesmo jeito. Depois eu vou demonstrar para vocês. Então, esse circuito que vocês estão pegando aqui, tipo de circuito? Isso, circuito em série. E esse circuito aqui? Em paralelo. Quando eu desligo, está aberto ou fechado? Aberto, está aberto. A ponte quebrou, vou levar na ponte. E quando eu fecho o circuito, as luzes desligam. Na casa de vocês, a ligação elétrica é circuito em série ou circuito em paralelo? Paralelo. Até porque, já pensou se a gente tirasse o bocal lá queimasse a lâmpada do banheiro, toda a casa parasse de funcionar a energia? É por isso que existem esses dois tipos de circuito. O circuito simples, geralmente é com essas lâmpadazinhas, lâmpadas de LED, e o em paralelo é a ligação da nossa casa.
agora a gente vai fazer uma atividade com vocês. Eu vou fazer umas perguntas. A primeira vocês já responderam. Que o tipo de energia na casa de vocês é em paralelo, né? Porque são vários caminhos. Tem um fio elétrico que vai para o banheiro, que vai para o quarto, que vai para o pátio. Então é paralelo. Qual é a principal fonte de energia, ou seja, gerador, vamos pensar no gerador, que vai para a nossa casa? Qual é a principal fonte de energia da nossa casa? Vocês acham que a energia vem de onde? O gerador. Gerador? Será? Algumas casas é gerador. Veja a carga solar. E o sol também. Tem gente que tem energia solar. Quem é que tem energia solar aqui em casa? Eu também tenho dúvida. Isso mesmo. Então, a principal fonte de energia aqui do Pará são as usinas hidrelétricas. Eu já ouvi falar das usinas hidrelétricas. Tem uma Bíblia? Tem uma Uma subestação. É uma subestação, que aqui no Pará tem duas usinas hidrelétricas, que é de Belmonte e outra esquecida, de Tucuruí. É a barragem, né? Como é? A barragem. A barragem? O que é a barragem? Na verdade, é quando se fala essa usina, eles associam mais que eles fazem um processo de deformação na área das bordas do rio para poder conduzir a água, né? Para essas novas usinas. E é mais barragem, eles escutam muito a educação ambiental quando a gente está falando dos estragos ambientais, porque assim como a usina, ela também produz estragos ambientais, né, para o solo. Acho que ele está pegando isso. É porque eles mudam assim o circuito do rio. Assim. Então a principal fonte da nossa casa, como alguns falaram, é a energia solar, que vem pelo sol, ou as usinas que vêm pela água, aquele movimento, que elas transformam a energia cinética em energia elétrica. Agora a gente vai passar uma atividade para vocês. Qual que é a atividade? A gente vai dividir em 4 grupos. E 2 grupos vai fazer, ou os 4 grupos na verdade, cada grupo vai fazer um circuito em série e um circuito em paralelo. Então, por exemplo, tem 12 pessoas. Vocês preferem fazer 2 grupos ou 4? 4 grupos, né? Que fica assim é par. Aí dá 2 em série, 2 em paralelo, porque são 2 tipos de circuito, né? Aí cada grupo desenha um de cada. Desenho. Pode desenhar. Aí eu vou dar o papel para vocês. Aí no fim a gente vai discutir o que é cada um. O que é cada um dos componentes que vocês desenharam. Você pode desenhar o gerador, você pode desenhar o interruptor. Só que eu trouxe 2 elementos só para vocês falar. Eu trouxe o resistor. O que é um resistor? Até me esqueci, ó. Não pode. A lâmpada, o que é o resistor? A lâmpada, eletrodoméstico. E eu trouxe também, o que mais que eu trouxe? O gerador, a pia. Mas só que é imprimido, tá, gente? Não é de verdade, não, hein? É um desenho para vocês colar. Aí os outros componentes vocês vão desenhar, que é o condutor, o fio e o interruptor.